Olá pessoal, eu sou o professor Jobert e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de antibióticos. Bem pessoal, antes de nós entrarmos mais diretamente nos antibióticos, é importante que nós conheçamos a classificação das bactérias, principalmente a classificação em bactérias gram-positivas e gram-negativas, e as diferenças entre essas bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Nós vamos ver aqui a estrutura das bactérias gram-positivas, sendo esquematizada nessa figura, onde nós vamos ter como representantes dessa classe, nós vamos ter aqui os estafilococos, que são os causadores de problemas como, por exemplo, furúnculo. Existe o Staphylococcus aureus, que é muito falado por causar problemas de infecção hospitalar. Nós vamos ter aqui os streptococcus, dentre eles podemos citar aqui o Streptococcus pyogenes, que é uma bactéria que pode causar problemas de amidalite, faringite e outros problemas. Nós vamos ter aqui, nessa estrutura, uma parede de peptidoglicano, que corresponde à parede celular, bem espessa. Esse peptidoglicano, ele é também chamado de mureína, devido a essa palavra mureína veio de muros, paredes, então pode ser chamada de peptidoglicano ou mureína. Então nós vamos ter aqui a membrana citoplasmática e aqui embaixo nós vamos ter uma figura com mais detalhes em relação às bactérias gram-positivas. Nós vamos ter aqui esse ácido teicoico, ele vai estar associado com a polaridade aqui, uma carga negativa que é conferida aqui nessa parte externa. Ele vai estar associado com o transporte de íons através dessa membrana, também vai estar associado com a fixação na célula hospedeira. Nós vamos ter aqui essa proteína, que é a proteína de ligação às penicilinas, que é a PLP, que é onde as penicilinas se ligam no micro-organismo para desencadear seu efeito. E nós vamos ter aqui enzimas que algumas bactérias produzem para destruir o antibiótico, que são as beta-lactamases. Olhando aqui para a estrutura das bactérias gram-negativas, que são representadas pela Salmonella, Escherichia coli, Yersinia, Shigella, Pseudomonas, são exemplos de bactérias gram-negativas. Nós vamos ter aqui uma parede de peptidoglicano bem delgada, comparando as bactérias gram-positivas. Nós vamos ter aqui, além dessa parede celular e da membrana, nós vamos ter, dessa membrana interna, nós vamos ter uma membrana externa que não está presente nas bactérias gram-positivas. Nessa membrana externa, nós vamos ter essa proteína, que é uma porina. Ela está associada com o transporte de substâncias hidrofílicas, então alguns nutrientes para a bactéria. E aqui a gente chama a atenção que alguns antibióticos que possuem grupamento amínico, como os aminoglicosídeos e as aminopenicilinas, elas têm uma facilidade maior, esse grupamento amínico facilita essa passagem por esses poros. Daí, esses antibióticos agirem bem em bactérias gram-negativas. Nós vamos ter aqui também o LPS, que é um lipopolissacarídeo, é uma endotoxina, está associada também com a fixação do micro-organismo, está associado com respostas imunogênicas. E nós vamos ter aqui com mais detalhe uma estrutura abaixo, onde a gente observa, além das porinas, que a gente acabou de falar, do peptidoglicano, que é mais discreto, comparando com a gram-positiva, nós vamos ter aqui no espaço periplasmático das bactérias que são resistentes e produtoras de enzimas, beta-lactamases. Elas podem estar aqui nesse espaço periplasmático. E nós vamos ter aqui as proteínas de ligação às penicilinas, que são as PLPs. Bem, aqui ao lado nós vamos ter uma estrutura de bactérias
que não são consideradas nem bactérias gram-positivas e nem bactérias gram-negativas. A estrutura das micobactérias, nós temos aqui como exemplo a micobactéria tuberculose, micobactério leprae, que causa, respectivamente, a tuberculose e a hanseníase. Nós vamos ter uma estrutura bem parecida com a gram-negativa, porque nós vamos ter aqui uma parede celular mais delgada, nós vamos ter aqui uma membrana externa, porinas. No entanto, aqui na membrana externa, aqui nessa parte interna da membrana externa, nós vamos ter aqui ácido micólico e nós vamos ter esse arábido-galactano, que são estruturas a mais nessas micobactérias. Essas micobactérias, elas têm uma coloração específica, então elas não colam bem pelo gram, então nós vamos ter uma coloração chamada de Bar, que é bacilo, coloração de bacilos álcool-ácidos resistentes. Então, uma coloração chamada de Ziehl-Neelsen. Essa parede celular, a síntese, ela acontece em 3 momentos. Nós vamos ter aí, primeiro, a síntese dos monômeros de mureína, ou de peptidoglicano. Segundo momento, nós vamos ter a translocação desses monômeros, que elas são sintetizadas na parte intracelular, né? Nós vamos ter essa síntese da mureína na parte intracelular, ela vai ser translocada, essa mureína, esses monômeros, na verdade, para o meio externo, onde vai ser sintetizado esses polímeros. Então, a gente vai ter a polimerização desses monômeros de mureína. E, por fim, já no meio extracelular, na parte, na verdade, não extracelular, na parte periplasmática, na região periplasmática da bactéria, nós vamos ter a formação da ligação cruzada desses polímeros de peptidoglicano. Bem, pessoal, como é que vai ser essa síntese desses monômeros de mureína? Vamos lá. Primeiro, a glicose, ela sofre uma fosforilação e uma amidação e produz essa glicosamina 1-fosfato. Essa glicosamina 1-fosfato, ela sofre uma acetilação. Essa acetilação, ela vai ser a partir da acetilcoenzima A e catalisada por essa enzima, né? Nós vamos ter essa enzima EGLMU que vai catalisar essa reação, inclusive acrescentando, conjugando a essa substância aqui, produto, a uridina de fosfato. E aí nós vamos ter aqui a uridina de fosfato N-acetilglicosamina. Essa substância, ela sofre uma incorporação do fosfenol piruvato. Esse fosfenol piruvato é incorporado a essa substância, catalisado por essa enzima MURA, e em seguida vai ter uma redução desencadeada por essa reação, por essa enzima MURB, e aí nós vamos ter a formação da uridina de fosfato ácido N-acetilmurâmico. É importante frisar que essa reação aqui, desencadeada pela MURA, ela pode ser inibida por esses antibióticos, a fosfomicina e a fosmidomicina. Elas podem inibir essa parte dessa reação. Esse açúcar aqui produzido, ele vai sofrer a ação de 3 enzimas, a MUC, que acrescenta uma L-alanina, a MURD, que acrescenta o glutamato, e a MURE, que acrescenta a lisina. Então, em seguida, aqui nós vamos ter a uridina de fosfato ligado ao ácido N-acetilmurâmico com esses 3 aminoácidos. Em seguida, essa L-alanina, ela é convertida em D-alanina. Quem é que vai fazer isso? Essa alanina racemase. Ela converte. E em seguida, nós vamos ter a síntese de peptídeo D-ala-D-ala. Quem é que sintetiza? A D-alanina sintetase, que vai ser incorporado, esse dipeptídeo sintetizado, pela MUREF. Está aqui o D-ala-D-ala. E agora nós vamos ter uma estrutura que é a uridina de fosfato, ácido N-acetilmurâmico ligado a 5 aminoácidos. Essa estrutura aqui é o monômero de mureína, que é também chamado peptídeo de Park. Isso aqui aconteceu
na parte intracelular, na parte abaixo da membrana da bactéria. Bem, em seguida, nós vamos ter essa translocação e a polimeração desses monômeros de mureína. Vamos ver como é que acontece. Só lembrando que essa parte aqui, tanto esse processo aqui da alanina racemase como a síntese do deala-deala são inibidos por esse antibiótico, a cicloserina. Então, esse peptídeo de Parec, ele está aqui, na parte intracelular da bactéria. Então, ele vai ser incorporado a uma estrutura, a uma substância que está presente aqui na membrana, chamada bactoprenol. Então, nós vamos ter, na verdade, a transferência, desse ácido acetilmurâmico ligado a esse pentapeptídeo. Ele vai sair da uridina de fosfato e vai ser incorporado aqui ao bactoprenol. Quem é que vai desencadear essa reação? É essa enzima aqui, tá? Então, o Emirei vai fazer isso aqui. Então, em seguida, nós vamos ter essa substância formada que vai, a partir da ação dessa enzima MUG, vai ser, digamos assim, incorporada a N-acetilglicosamina. Ela vai ser incorporada aqui, ó. E aqui nós vamos ter aqui um monômero ligado, né, um monômero de mureína ligado ao bactoprenol. Em seguida, nós vamos ter acréscimo através do RNA transportador, glicinas, elas vão ser incorporadas aqui na lisina, ó. E aqui nós vamos ter, por fim, um monômero de mureína ligado ao bactoprenol. Esse bactoprenol, ele se desprende, tá? Ele vai se desprender e vem uma transglicosilase que vai acoplar esse monômero de mureína a uma cadeia de peptidoglicana, que é o polímero que está crescendo. Esse bactoprenol vai pegar um novo, né, monômero de mureína, vai desencadear todo esse processo e vai acoplando aqui. Nós vamos ter alguns antibióticos, como a vancomicina e a teicoplanin, que vão inibir esse acoplamento aqui dos monômeros de mureína, inibindo essa polimerização. Então, esses dois antibióticos, que nós vamos ver mais à frente, são glicopeptídeos, eles agem aqui. No final, esses açúcares, eles vão ter uma ligação cruzada, que vai acontecer entre essa alanina, essa dealanina e essa glicina do outro açúcar. Como é que acontece isso? Essa enzima transpeptidase, ela remove essa dealanina e essa dealanina outra, que essa outra dealanina vai se ligar à glicina, formando aqui a ligação cruzada. É importante salientar, frisar bem que antibióticos beta-lactâmicos, como penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos, eles possuem estruturas bem semelhantes com esse grupamento deala-deala. Então, eles competem com essa enzima transpeptidase, então elas acabam inibindo essa transpeptidase. E quando essa transpeptidase é inibida, não ocorre a formação dessa ligação cruzada. Dessa forma, a parede celular ela fica mais frágil, mais fácil de ser rompida. Então, é assim que agem esses antibióticos aqui, beta-lactâmicos. Bem, pessoal, essa era a nossa aula de hoje de antibióticos. O nosso objetivo era mostrar a estrutura das bactérias gram-positivas, das bactérias gram-negativas e de algumas bactérias que não se incorporam nessas duas classificações. E também, da mesma forma, verificar como é que era a síntese da parede celular e como os antibióticos interferem nessa síntese da parede celular. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade vendo os beta-lactâmicos, mais precisamente as penicilinas.